Seja muito bem-vinda Entre Cafés e Verdades. Hoje é o nosso primeiro episódio e aqui você vai encontrar assuntos sobre relacionamento, comportamento, carreira, dinheiro, tudo aquilo que acontece na nossa vida, porque afinal nós estamos vivendo. É sobre a minha vida, é sobre a sua vida, é sobre a vida de todo mundo. E eu já quero começar com um assunto que todas nós passamos, sem nenhuma exceção, que é a repetição de padrão sem saber. Sabe aquele evento, aquelas coisas que acontecem na nossa vida que parece que só muda de cenário e personagem? A história continua a mesma? Pois é sobre isso aí que nós vamos conversar. Talvez você seja aquela pessoa que atrai o mesmo tipo de parceiro, o mesmo tipo de relacionamento, ou até mesmo o mesmo tipo de chefe. Muda de empresa e tá lá aquele chefe autoritário, tóxico, seja um monte de rótulos que você coloca, ele está lá presente na sua vida. Às vezes é o dinheiro, que o dinheiro vem e vai embora na mesma velocidade. Carol, o dinheiro não para na minha mão. Tudo isso é repetição de padrão. E a gente precisa entender por que é que está acontecendo isso na nossa vida, porque senão ele não vai embora. Tudo aquilo que está acontecendo na nossa frente é para ser visto. Só que a gente faz o quê? O contrário. A gente não quer ver, a gente esconde, a gente muda toda a perspectiva só para não lidar com esse tipo de assunto. Enquanto você não olha, não vai ser curado, não vai embora. Afinal, como dizem por aí, tudo aquilo que a gente exclui, aumenta. Tudo aquilo que a gente exclui, a gente se torna igual. Então, bora olhar para a nossa realidade, vamos entender de uma vez por todas o que é que essas pessoas e situações estão querendo dizer pra gente, que a gente está fugindo, para não ver, para ver se cura, mas a cura tá aqui, ó, olho no olho, para entender de uma vez por todas o que é que está acontecendo. Esses padrões de comportamentos, muitas vezes eles vêm lá da nossa infância. Pode vir por lealdades sistêmicas que nós temos, ou mesmo por crenças. Sabe aquelas crenças que você já ouviu muito falar? Crenças limitantes? Pois é, são elas aí que a gente carrega sem perceber. Nós somos inseridos em ambientes e tudo aquilo que acontece dentro daquele ambiente, a gente toma como verdade. Essa é a famosa força da ambiência. Todo esse lugar onde você está ali pertencendo, você começa a viver aquela realidade à sua volta e tudo aquilo é o certo para você. Até com que você saia, comece a enxergar outras coisas, outras oportunidades, outras verdades. E aí você pode começar a fazer diferente. Por quê? Porque o seu cérebro só reconhece aquilo que ele conhece. Então, se ele nunca viu um relacionamento diferente do que existia dentro da sua casa com seu papai e com a sua mamãe, você nunca vai saber que aquilo existe. Se você veio de uma família tóxica, você vai encontrar relacionamentos tóxicos. Se você veio de uma família que o relacionamento era saudável, você vai acreditar que relacionamentos são sim saudáveis. Por exemplo, eu conheci uma mulher que ela sempre atraía parceiros que estavam distantes dela. Seja distante emocionalmente e até fisicamente. E um dia ela veio reclamar porque ela falou, meu Deus, eu só consigo namorar com pessoas longe, eu só consigo namorar com pessoas que não estão muito perto de mim. Eu não sei, eu prefiro assim, mas a boca dizia uma coisa e o coração estava dizendo outra. E no papo vai, no papo vem, a gente foi percebendo que na infância dela, ela aprendeu que amor era ausência. Então, ela passa a repetir isso como uma verdade. Se a gente não tivesse aquele papo, se a gente não tivesse aquele momento dela parar e olhar para trás para compreender, ela ia continuar até hoje atraindo o mesmo tipo de relacionamento para garantir que aquilo era real. Então, muitas vezes você precisa olhar sim para o seu passado e entender o que está acontecendo, porque nem sempre é sobre você. A gente carrega muita coisa dos nossos ancestrais e a gente não tem ideia. Ai, Carol, mas eu nem conhecia meu avô, eu nem conhecia a minha avó. Pois é, mas eles estão aqui, ó, dentro de você, eles estão no seu DNA. E a história deles também passa por ali. Logo, você carrega muitas histórias não ditas, não faladas, ocultas, mas que vai reverberar em algum momento na sua vida. Quantas vezes você se cobra por repetir escolhas ruins? Só que você não percebe que isso não tem a ver com inteligência ou com esforço, e sim com uma ferida que está aí dentro de você que não foi curada.
ela precisa ser vista. Então a pergunta que eu te faço é: o que na sua vida parece se repetir como um ciclo sem fim? O que fica repetindo? Sabe cachorro correndo atrás do rabo? É exatamente isso. O que fica acontecendo na sua vida que repete e não tem fim? Segunda pergunta que eu te faço é: quais são as histórias que você percebe que mudam os personagens, mas as histórias continuam iguais? Isso aqui, gente, é reflexão para você pegar um caderninho, uma caneta e vai anotar. Porque eu quero que você perceba, será que essas repetições que você faz é por amor? Será que essas repetições é por medo? Ou será que essas repetições é só por você não se sentir merecedora? Pois é, você precisa saber de tudo isso. Entender esses padrões repetitivos é o primeiro passo para que a gente possa quebrar esse ciclo. Então, quanto mais luz a gente traz para esse inconsciente, mas nós temos chances de escolher diferente. Esse foi nosso primeiro Café Junto. E eu espero que de alguma forma tenha tocado aí dentro de você, tenha trazido uma luzinha, começando a acender para que você possa mudar e parar de repetir os mesmos padrões. Nos próximos encontros nós vamos falar sobre culpa, relacionamento, carreira e como tudo isso impacta na nossa vida. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha com quem precisa. Sabe aquela amiga que você olha seu celular e fala: ai meu Deus, lá vem ela de novo reclamar dos mesmos caras, dos mesmos tipos, do mesmo problema? Manda para ela. E aproveita, ativa o sininho aqui, ativa as notificações e prepara a sua xícara para o nosso próximo encontro entre Cafés e Verdades.